Antes de falarmos de listas, vamos falar sobre outro tipo de estrutura de dados abstrata, coleção, que funcionará como a base para todas as outras estruturas de dados que nós vamos lidar dentro dessa disciplina. Os tipos de dados abstratos, pela forma como nós os descrevemos, também podem funcionar como uma classificação de estruturas de dados existentes. Em particular, nós vamos considerar uma estrutura de dados como sendo uma coleção quando ela representar um agrupamento de entidades, que nós vamos chamar de elementos, de forma lógica. Isso significa que, para considerar uma coleção, não nos interessa como os elementos estão dispostos, e sim como podemos interpretá-los como fazendo parte de um único grupo. Além disso, é necessário que a estrutura de dados permita as seguintes operações: inserir um elemento, remover um elemento, verificar a pertinência de um elemento e obter um tamanho. Para coleções, podemos imaginar que nós estamos simplesmente interessados na existência ou não de um elemento dentro de um agrupamento. Então, imaginando que esse retângulo delimita os elementos que estão colecionados dos que não estão colecionados, abstratamente nós iríamos considerar que os elementos que estão aqui fazem parte da coleção e nós poderemos inserir um novo elemento dentro dessa coleção através da operação de inserir. Podemos eliminar elementos da coleção através da operação de remover. Nós poderemos decidir se um elemento faz parte ou não da nossa coleção através da operação de verificação. E nós podemos obter o tamanho da nossa coleção como sendo a contagem de quantos elementos ainda fazem parte dessa coleção. Nós já temos costume de lidar com essas operações de inserir, remover, verificar e obter tamanho, o que significa que nós já temos em mente quais são as propriedades que devem ser válidas previamente à execução de uma operação e quais propriedades se tornam válidas após uma operação ser executada. Eu vou detalhar inicialmente para essas operações todas as propriedades que nós precisamos, mas nas próximas definições vai ser suficiente a nossa interpretação pelo nome das operações sobre o que deve ser verdadeiro e o que se torna verdadeiro. A operação de inserir em uma coleção deverá receber um elemento e, caso a inserção seja bem-sucedida, esse elemento fará parte da coleção daí em diante, o tamanho dessa coleção aumentará em uma unidade e, caso a inserção seja mal-sucedida, nenhuma das propriedades da coleção será alterada. Nós devemos considerar casos mal-sucedidos, pois estruturas de dados diferentes podem ter regras diferentes com relação a quais elementos podem ser inseridos ou não, ou algumas outras regras. As operações de remover devem receber um elemento e, caso sejam bem-sucedidas, o elemento deixará de fazer parte da coleção, o tamanho diminuirá em uma unidade e, caso mal sucedida, nenhuma propriedade será alterada. Para considerarmos os casos mal sucedidos de remoção, devemos considerar que não se pode remover um elemento que não faz parte da coleção. A operação de testar a pertinência de um elemento numa coleção é simplesmente receber um elemento e verificar dentre os elementos que ainda estão colecionados se esse elemento faz parte ou não, retornando verdadeiro ou falso, a depender do caso. A operação de obter o tamanho simplesmente se responsabiliza por fazer a contabilização de quantos elementos ainda estão colecionados e retornar essa quantidade. A qualquer estrutura de dados que tenha essas capacidades, nós a classificamos como uma coleção. Lista também é um tipo de estrutura de dados abstrata que nós vamos utilizar para classificar estruturas de dados que respeitam certas regras. Em particular, lista é uma especialização de coleção, o que significa que as mesmas regras que valem para coleção devem valer para lista. Ou seja, toda estrutura de dados que nós pudermos considerar como lista, também poderemos considerar como coleção. O que listas exigem, além das exigências de coleção, são que os elementos devem estar logicamente dispostos em uma sequência. Além disso, a cada elemento nós vamos corresponder um índice, e esse índice dirá respeito à posição relativa do elemento dentro da sequência da lista. Esse índice sempre será representado por um número natural, e nós podemos identificar unicamente um elemento dentro de uma lista através do seu índice. Então, a visualização que nós tínhamos de coleção como sendo simplesmente uma delimitação entre o que faz parte da coleção e o que não faz parte, em listas passa a ser um pouco mais especializado, pois além de nós delimitarmos o que faz e o que não faz parte da lista, os elementos não estão dispostos de qualquer forma.
eles precisam necessariamente estar dispostos em uma sequência, de forma que nós podemos, através da ordem dessa sequência, identificá-los por números naturais, que nós vamos chamar de índices, e isso permite que nós tenhamos uma noção de quem é o primeiro elemento, quem é o último elemento, e para um dado elemento, quem é que vem antes e quem é que vem depois deste elemento. Lembre-se que essa organização em sequência é lógica. Enquanto um tipo abstrato de dados, listas não exigem como os elementos devem estar organizados de forma física na memória. A única coisa que é exigida é que nós consigamos associar uma ordem entre esses elementos. Como eu mencionei para vocês nas aulas presenciais, nós vamos começar os índices das nossas estruturas a partir do número 1, em vez de começar com o 0, como as linguagens de programação utilizam. A noção da existência de índices nos permite aumentar as operações que são possíveis sobre uma lista. Além das operações de inserir, remover, verificar e consultar tamanho, que consideram simplesmente um elemento, nós podemos agora ter operações de inserir, remover e verificar que levam em consideração um índice. Além disso, como índices identificam unicamente um elemento dentro de uma lista, nós podemos passar a tentar obter uma informação a partir da outra. Nós podemos querer obter um elemento de posse da informação do índice ou obter um índice de posse da informação do elemento. Então, baseado nas regras que são aplicáveis às operações em coleções, nós podemos imaginar quais são as regras aplicáveis às operações em listas. Quando nós decidimos inserir por índice em uma lista, nós devemos fornecer um elemento e um índice. A nossa interpretação é de que, após a inserção, caso bem-sucedida, o elemento fará parte da coleção e corresponderá ao índice informado. O tamanho da coleção, então, aumenta em uma unidade. Caso a operação seja mal-sucedida, nenhuma propriedade é alterada. Para a operação de remover por índice, deveremos fornecer um índice, e caso seja bem-sucedida, o que acontecerá é que o elemento que correspondia ao índice informado deixará de fazer parte da coleção, o tamanho da coleção diminuirá em uma unidade. Caso seja mal-sucedida, nenhuma propriedade será alterada. Como estamos tentando fazer uma remoção através de um índice, devemos levar em consideração, para decidirmos se a remoção será bem-sucedida ou não, que não existe índice maior que o tamanho da lista. Isso acontece porque os índices correspondem à posição de um elemento dentro da ordem dos elementos que estão colecionados. Então, o primeiro elemento corresponde ao índice 1, o último elemento corresponde ao índice n, considerando que existem n elementos dentro da lista, e não existe nenhum outro elemento associado a qualquer índice maior do que n. A operação obter por índice deve receber um índice, e caso seja bem-sucedida, nós teremos como resposta o elemento correspondente. Caso mal-sucedido, nenhuma propriedade é alterada. A mesma observação da remoção deve ser levada em conta nessa operação de obtenção por índice. Para a obtenção obter por elemento, nosso objetivo é descobrir o índice associado a esse elemento informado. Então, nós deveremos fornecer um elemento e, caso seja bem-sucedido, nós teremos um índice associado como resposta. É necessário observar que elementos que não estão colecionados não possuem índice. Ou seja, se nós informarmos um elemento que não faz parte da coleção, essa operação de obter por elemento não deve ser bem-sucedida. Observe que os vetores simples do C suportam todas as regras que nós citamos. Isso significa que nós podemos considerá-los como um tipo de lista. Além disso, lembre que nessas regras não existe exigência sobre como esses elementos devem ser armazenados ou quais dados precisamos armazenar. Não existe exigência sobre como essas operações devem proceder. Nós exigimos apenas que os conceitos possam ser representados e que exista a possibilidade de realizar as operações. Então, com relação aos vetores simples do C, basta que nós observemos o que nós precisamos fazer num vetor para podermos realizar a inserção de um elemento em um índice, a remoção de um elemento de um índice, a obtenção de um índice a partir de um elemento e a obtenção de um elemento a partir do índice. Onde estruturas de dados do tipo lista podem ser interessantes? Vamos imaginar que nós estamos escrevendo um sistema que faz a gestão de tarefas, onde nós podemos adicionar uma nova tarefa na nossa lista de afazeres, marcar uma tarefa como já realizada,
eliminar tarefas que nós não desejamos mais fazer, etc. Todas as operações que serão necessárias nesse sistema para gerenciar essas tarefas são operações que nós podemos realizar usando apenas as garantias fornecidas por listas. Nós precisaremos ser capazes de inserir uma nova tarefa, de remover tarefas quando quisermos eliminá-las, decidir se uma tarefa faz parte ou não da nossa lista em algum momento. Nós poderemos também, por exemplo, reorganizá-las, e essa tarefa de reorganizar também pode ser escrita em função das operações de inserir ou remover. Além disso, a ordem em que vamos exibir as tarefas que ainda fazem parte da nossa lista pode ser exatamente a mesma ordem dada pelos índices dos elementos dentro da lista. Isso significa que, para implementarmos esse sistema, poderemos utilizar qualquer estrutura de dados que possa ser classificada como uma lista, e isso será suficiente para que o sistema funcione. Na verdade, listas podem ser utilizadas em qualquer contexto onde simplesmente colecionar os elementos é suficiente. Isso acontece porque estruturas concretas que implementam listas são geralmente as implementações mais simples de coleções. Se os índices não serão necessários no contexto, basta não utilizarmos. Mas geralmente temos algum ganho quando aproveitamos a sua existência, seja em desempenho ou seja em expressividade. Dentro do C++, que é a linguagem que nós escolhemos para observar as estruturas de dados, onde podemos encontrar listas? Os tipos vector e list da biblioteca padrão do C++ são exemplos de implementações de lista. Isso significa, então, que, dentre os métodos que essas estruturas de dados do C++ apresentam, nós vamos poder reconhecer métodos que representam inserção, remoção, busca, obtenção de elemento através de índice, obtenção de índice através de elemento e as outras operações que nós mencionamos aqui. Como exercício, tente descobrir quais são os métodos dessas classes que representam cada uma das operações que nós mencionamos aqui.